Bom, tendo posto isso em pauta, vamos começar a falar sobre os resultados, tá? Então, uma semana muito robusta, uma semana muito difícil de se trabalhar para quem trabalha no mercado, porque a gente vai ter resultado das principais empresas brasileiras, tá? Com exceção de uma ou outra, mas todos os principais setores também teremos divulgações. O dia mais pesado vai ser na quarta, tá? Aqui no Brasil. Quarta-feira a gente vai ter 11 resultados, dentre eles Petrobras, Vale e Bradesco, tá? Então manter muita atenção a esse dia que deve de fato fazer muito preço. Petrobras e Vale já divulgaram prévias operacionais relacionadas ao terceiro TRI, né? Então são resultados que, claro, fazem preço, mas as surpresas são reduzidas porque a gente já sabe o quanto essas companhias venderam, né? Quanto elas produziram no período. A própria Vale, por exemplo, divulgou o relatório, né, na segunda-feira da semana passada, informando que produziu 88,7 milhões de toneladas, né, no terceiro trimestre de 2020, um aumento de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano passado e um salto de 31% na comparação com o segundo TRI, mostrando a retomada de fato da Vale, né? Dados de produção vieram acima até mesmo do consenso, fez preço, muito embora as vendas vieram abaixo, né? As vendas de minério de ferro da Vale atingiram 65,8 milhões de toneladas, né? Uma queda aí de 11,2% na comparação com o terceiro TRI do ano passado e um aumento de mais de 20% na comparação com o segundo TRI, né? Então, assim, a gente já sabe, Vale produziu muito, né? Mais do que a expectativa do mercado, mas vendeu um pouco menos do que a expectativa e a gente vai ver a divulgação, a empresa vai gerar muito caixa novamente, mantendo o radar também, né, as negociações com o MP a respeito de Brumadinho, ainda pode vir a fazer preço, saber se ela vai continuar pagando aqueles dividendos extras, então deve ter noticiário muito forte em Vale, Vale representa mais de 10% do índice, tá? Então manter atenção nisso. Quanto a Petro, né, por sua vez, deve ter resultados sequencialmente melhores, né, do que na comparação com o TRI anterior, né? A gente deve ver uma alta aí de 6,6% na produção de petróleo e avanço de 30% no barril do Brent, né, no período. Mais importante ressaltar, né, assim, a gente demanda interna, obviamente terceiro TRI houve uma retomada, demanda externa um pouquinho melhor também, mas a divulgação de resultados deve ser bem importante, muito embora seja um pouco ainda difícil de projetar, né, o futuro da empresa, tendo em vista a pressão nos preços do petróleo, né? A gente tem visto o OPEP com novas discussões, pessoal querendo acelerar a produção, o preço está pressionado, então isso também deve continuar sendo o principal driver de preço para a Petro, tá? Como o mundo vai continuar produzindo petróleo porque os preços estão meio esmagados, né? Não consegue sair desse patamar de $40, até volta, às vezes em dias mais negativos, né? Mas deve ficar estável nesse patamar de 40 e retomando com o passar dos anos, né? 40, 50, 60, é mais ou menos assim que tem projetado para a Petro. Agora, resultado de Bradesco, né? Na quarta-feira que teremos também. O que o mercado tem observado para o resultado de Bradesco? Bom, obviamente, lucros, né, maiores devem ser observados nessa divulgação de resultado em comparação com os dois primeiros trimestres, queda no custo de risco, né? Mas o que o mercado de fato começa a olhar, e por isso que os bancos já andaram um pouco, são as começa a olharem, né, as reduções nos preços, né, nas provisões principalmente divulgadas no primeiro e segundo TRI. Então o mercado começa a ter uma ideia de que pode ter uma surpresa nessa divulgação do terceiro TRI, principalmente de Santander e Bradesco, né, um ROI superior ao patamar de 14%, quase 15%. Né, a gente viu os ROIs desses bancos saírem de 22% e irem para praticamente 11%, 12%. Né, então provisões sendo reduzidos com esse terceiro TRI, né, a gente também tem que observar a questão da redução do auxílio emergencial, ver como a inadimplência está caminhando, os bancos não estavam cobrando, né, então a inadimplência, de certa forma, estava sendo mascarada nos últimos resultados. Então esses são os principais pontos, bem da verdade, que o mercado começa a projetar resultados mais fortes, tanto de Santander quanto de Bradesco, para esse segundo TRI, para esse terceiro TRI, tá? Já começou a fazer preço, os bancos andaram mais de 10% na semana passada. Caso a gente veja uma retomada mais rápida do que as projeções,
tem espaço para que os bancos andem, né? Porque os patamares de preços observados até então estavam muito semelhantes ao auge da crise, né? Então esses são os principais pontos de atenção. Bom, eu falei dos principais resultados de quarta, mas eu vou passar aqui para que vocês tenham no radar todos os resultados dessa semana, tá? Então vamos lá, preste muita atenção que resultados não faltam, tá? Segunda-feira a gente vai começar com o resultado de Klabin antes da abertura, né? E também de Pets, então a varejista divulgando o seu primeiro resultado depois do IPO. Terça-feira, o primeiro resultado de Bancão, né, que é o próprio resultado de Santander, ele vai ser divulgado na terça-feira. Muita atenção, deve de fato fazer preço para todo o setor, muito embora as operações de Santander sejam um pouco diferentes de Bradesco, de Itaú, Banco do Brasil, mas deve começar a fazer preço para o setor. Tá? Um resultado que deve, né, que o mercado tem uma expectativa de resultado muito fraco, é o resultado da Cielo, que também vai ser divulgado na terça. Tá? A empresa deve ter novamente margens pressionadas, share pressionado, né, uma geração de caixa talvez bem complicada por conta do cenário que ela está posta, né, mesmo com a retomada da atividade econômica ainda deve ser pressionada. Cielo, né, nesse patamar de preço de 3 e alguma coisa, o mercado já olha com bastante atenção, né, o que pode acontecer com o futuro da companhia, mas expectativa de resultado bem fraco de Cielo nesse terceiro tri, tá, na terça-feira. Teremos resultado de Localiza também sendo divulgado, mais importante que o resultado de Localiza, que deve, né, já mostrar uma robustez bem forte. Acho importante a gente observar no call, né, de resultados como a companhia está enxergando o futuro da empresa através da fusão com a Unidas, né? Então pode ser um call aí bem esclarecedor. Teremos resultado também de Raia Drogasil, Smiles, né? Smiles é uma companhia também que está valendo, né, muito próximo que a empresa tem de caixa atualmente, mas pressionada ainda por conta de toda a questão com a Gol. E Vivo, né, então a primeira empresa de telefonia divulgando resultados na terça-feira. Bom, quarta-feira, que é o dia da pancada de resultados no cenário doméstico, nós teremos então, como já dito, Petrobras, Vale e Bradesco, mas aí teremos siderúrgicas começando a divulgar, né, a própria Gerdau, GGBR, por consequência, a Goal 4 também divulgando resultados, na expectativa de muita gente do mercado é que seja resultado recorde da Gerdau, tá? Então prestar bastante atenção a isso. Bom, geradora de energia elétrica CESP também divulga, teremos a EDP Energias do Brasil também na quarta-feira, Multiplan, administradora de shoppings, né, o primeiro shopping a divulgar resultado, uma das companhias mais robustas do setor, divulgando na quarta-feira. Odontoprev também vem a divulgação, Pão de Açúcar e Tupi. Tá? Então vale bastante a pena observar. O mercado talvez enxergue um resultado mais forte para Carrefour do que Pão de Açúcar nesse terceiro trimestre. Tá? Na quinta-feira, mais resultados, teremos a cervejaria Ambev divulgando na quinta-feira, também deve ser bem importante, tá? O resultado de Ambev deve mostrar uma recuperação interessante por conta da reabertura, principalmente de bares e restaurantes. Uzi Minas divulga também na quinta. B2W, primeiro e-commerce a divulgar resultados, o mercado olha para o resultado de B2W já com bons olhos, tá? Deve de fato apresentar um resultado similar àquele do terceiro tri, mas muita atenção, tá? A expectativa, por exemplo, ainda de um prejuízo na casa dos 60 milhões de reais, comparação com 101 milhões no terceiro tri do ano passado. Companhias de e-commerce queimam caixa, tá? Então não se assustem quando vocês lerem prejuízo, isso não quer dizer que o resultado foi ruim. Sempre comparem o resultado com as expectativas do resultado, não com o número final. Nossa, a empresa teve lucro de 10 bilhões, que resultado fenomenal. Aí chega no dia seguinte e você vê, né, uma queda no preço da empresa e fala, mas como a empresa teve um lucro de 10 bilhões e está caindo no dia seguinte? Bom, se a expectativa do mercado era de um lucro de 15 bilhões, ela vai cair, entendeu? Agora, por exemplo, o B2W, a expectativa é de um prejuízo de 60 milhões. Caso ela tenha um prejuízo de 40, pode ser que ela suba, entendeu? Então sempre comparem com a expectativa, não se prendam ao número da última linha, tá? Não se prendam ao bottom line. Ainda teremos resultados de Isacetip, né, Transmissão Paulista na quinta-feira, Fleury também vai ao mercado divulgar na quinta, Grendene, calçadista, também divulga na quinta, a Log, né, Balcões Logísticos, Log divulgando na quinta-feira, e
Rede de farmácias, segunda rede de farmácias então a divulgar, depois da Raia Drogasil, teremos Pague Menos divulgando na quinta-feira, né? Então, na sexta ainda, para fechar a semana, teremos grandes resultados importantes, né? Também em cada um dos seus setores. Mais um resultado que o mercado espera que seja recorde é o resultado de Duratex, que vai ser divulgado na sexta, tá? Fabricante aí de louços, metais sanitários. Duratex deve divulgar na sexta-feira seus resultados. O mercado espera que sejam resultados recordes, tendo em vista os dados que a gente observa do setor. O setor está bem aquecido. Irani Papel e Embalagem também divulga na sexta. E por fim Suzano, né? Também deve ter um resultado similar ao do trimestre passado, tendo em vista que preço de celulose não se alterou muito no período e também câmbio se manteve mais ou menos na mesma faixa. O pessoal perguntando aqui, expectativa de lucro de Vale, onde achamos as expectativas? Pessoal, infelizmente é difícil encontrar expectativas, tá? A gente utiliza a Bloomberg para achar esses dados. Alguns sites de notícia trazem essas expectativas no dia do resultado, tá? Então manter atento. Mas caso tenha algum resultado que vocês queiram muito, me mandem no Twitter muitas vezes até que eu veja. E aí os principais resultados eu devo colocar as expectativas antes da divulgação, tá? Então Petro, Vale, sei lá, bancos, todos esses resultados importantes, B2W, Multiplan, eu devo colocar lá no Twitter as expectativas, tá? Antes da divulgação do resultado. E aí vocês comparem, né? A hora que sair o resultado vocês comparam as linhas receita, EBITDA e lucro, tá? Normalmente, pessoal, o que o mercado olha mais é EBITDA, tá? Mais do que receita e mais do que lucro. EBITDA é uma proxy para geração de caixa, né? Então o pessoal olha muito para essa foto do EBITDA e compara com as expectativas, tá? Então quando você compara, por exemplo, a receita veio maior, mas o EBITDA veio menor, o lucro veio maior, para que eu olho? Normalmente é melhor olhar para EBITDA, tá? Claro que pode ter algumas coisas importantes depois, mas de modo geral é isso que costuma ser mais importante, tá? Expectativa de resultado de Usiminas, a gente tem expectativa de retomada, tá? A atividade econômica brasileira de fato reaqueceu no terceiro tri e Usiminas deve apresentar um resultado sólido.